E se uma das igrejas mais famosas da Ásia Menor fosse na verdade a mais morta? Sardes tinha nome, tinha reputação, tinha história, mas Jesus olha para ela e diz algo assustador. Você parece viva, mas está morta. Essa é a igreja que não caiu por perseguição, caiu por acomodação ou autoconfiança. E a pergunta que não quer calar é: quantas igrejas hoje têm fama de viva, mas já perderam o fôlego espiritual? Fica comigo, porque a mensagem à igreja de Sardes é um alerta urgente para os nossos dias. Em primeiro lugar, como Jesus se apresenta? No capítulo 3, verso 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ou seja, Jesus é aquele que está em todo lugar. Nada foge ao seu controle, ele domina sobre cada centímetro do universo. 7 representa completo, perfeição. Por isso 7 dias da semana, 7 dias da criação e etc. 7 Espíritos de Deus é uma representação do Espírito Santo em Apocalipse. Lembremos do que disse 2 Crônicas 16:9. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. E isso tem muito a ver com o contexto da igreja de Sardes. Em segundo lugar, qual o pecado da igreja? Autoconfiança. Sardes era uma cidade rica, famosa e considerada praticamente inexpugnável. Ela ficava no alto de um monte, cercada por muralhas naturais. Por causa disso, seus moradores se sentiam seguros demais. Sardes tinha nome, tinha fama, tinha passado. Provavelmente era uma igreja conhecida, respeitada, organizada. Mas aos olhos de Cristo, faltava o essencial: vida e fervor espiritual. Sardes não era uma igreja herética. Era uma igreja adormecida. Tem igreja que não precisa de perseguição para morrer. Basta se acostumar com a rotina. O problema dessa igreja: a cidade foi conquistada mais de uma vez porque os vigias dormiram. E Jesus usa exatamente essa imagem para falar com a igreja. Sardes caiu não por ataque externo, mas por falta de vigilância. Esta igreja enfrentava uma profunda apatia religiosa por ser protegida naturalmente. Ela estava a 400 metros de altitude, cercada de precipícios e montes altos. Era conhecida como Sardes, a inviolável. Muitos tentaram invadi-la, mas poucos conseguiram tal façanha. É irônico que enquanto o povo de Sardes dormia em suposta segurança, os soldados conquistadores vieram de repente. Tomaram o controle e saquearam a cidade de Sardes. Jesus usando da história conhecida para ensinar o desconhecido. A grande lição que muito nos confronta aqui é: o conforto da segurança lhes tirou o sentimento de vigilância, os fez baixar a guarda. Esse é o perigo da autoconfiança e conforto. Em terceiro lugar, qual a solução? Verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guardou e arrepende-te. Mais uma vez, arrependimento. A ordem de Jesus é clara: sê vigilante, fortalece o que resta. Lembrar-te do que recebeste, guarda e arrepende-te. Isso mostra que ainda havia esperança, ainda restava algo vivo. Mas se a igreja não despertasse, o juízo viria como um ladrão inesperado. O maior perigo espiritual não é o pecado escancarado, é a fé automática sem arrependimento. E por fim, mas não menos importante, a promessa: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Mais uma vez, eternidade. O recado final de Sardes não é condenação, é alerta. Ainda dá tempo de acordar, ainda dá tempo de reacender a fé, ainda dá tempo de trocar aparência por vida verdadeira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você curtiu o vídeo, aprendeu algo conosco, não esquece de curtir o vídeo, comentar, enviar a seus irmãos da fé e se inscrever.